Passamos aí 6 minutinhos das 10h30. Quem quiser, por favor, pode abrir os vídeos, mas podem também permanecer desligado. Sei que domingo a gente fica, não se prepara muito, né? Então, muita gente pode estar aí descabelada, tudo bem. Mas como eu tô falando aqui com o Júlio, é um prazer estar compartilhando esse tema que eu sou tão apaixonada, que é o mindfulness, ou atenção plena. Só também verificando, vocês estão me ouvindo bem, vendo a minha tela? Tudo bem, Tudo bem? tudo Show. certo. Uhum. Antes de começar, eu gosto de começar sempre com uma prática, mas como a gente, vamos dar um tempinho para mais gente entrar, eu vou só me apresentar aqui rapidinho. Muitos de vocês já me conhecem, alguns não. Eu tenho uma formação um pouquinho multidisciplinar, né, do campo da saúde, da engenharia, do campo técnico de saúde e segurança do trabalho. Mas toda essa minha formação me ajuda a hoje adotar medidas centradas no ser humano para o bem-estar, saúde e segurança dos colaboradores. O meu foco principal na minha atuação são indústrias de alto risco. Eu trabalhei embarcada em plataformas de petróleo mais de 12 anos da minha vida, passei por milhares de emergência, várias situações, trabalhei no mundo e no Brasil. E com essa experiência, com a minha formação, hoje eu atuo com projetos, treinamentos, consultoria, palestra, o foco principal para o setor de alto risco, não só no petróleo, mas realmente com a intenção de prevenir acidentes e ajudar os trabalhadores a ter uma vida mais plena, com segurança, com saúde e até bem-estar. Tenho também alguns projetos sociais que eu levo até esse assunto de mindfulness, por exemplo, para jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para as escolas. Então, tento disseminar bem esse conhecimento de mindfulness em vários setores até, não só na indústria de alto risco. Sobre mindfulness, eu estou em formação pela Unifesp, que é o Centro de Mente Aberta, que a gente chama. Tem uma formação nos Estados Unidos de Mindful Eating, que foi aí que eu comecei a praticar meditação, praticar mindfulness. Foi quando, em 2014, eu formei lá nos Estados Unidos. No Brasil, aqui não tinha nada a respeito, nas práticas de alimentação consciente, ou Mindful Eating, que como essa foi a primeira formação, que até acho que eu fui uma das pioneiras aqui no Brasil a formar, a gente chamava de Intuitive Eating, que é basicamente aplicar o mindfulness na alimentação, no autoconhecimento, naquela conexão com o alimento, né? É, no final dessa palestra, eu vou compartilhar a abertura de um grupo de 8 semanas, vou estar explicando direitinho como que a gente vai estar fazendo, que é uma forma estruturada da gente aplicar mindfulness ou atenção plena na nossa vida. Mas antes, a intenção é realmente ajudar vocês a entender o que é essa palavrinha complicada, né? Será que é meditação? Se não é meditação? O que que significa isso? Então, a minha intenção principal nem é que vocês participem do grupo, que também é gratuito, mas a intenção é que vocês tenham conhecimento do que é essa palavrinha e da importância que ela pode fazer para a vida de vocês. Se eu conseguir isso, já vou sair feliz, porque realmente confunde. Muita gente, até gente experiente em meditação, por exemplo, acha que mindfulness é meditação. Mas eu vou mostrar para vocês que não é só meditação, é mais que isso. Então, essa é a intenção. Que aí, com certeza, vocês vão ajudar a disseminar. É uma ferramenta que pode estar ajudando muita gente, né? Eu, por exemplo, já uso, como eu falei com vocês, nas indústrias de alto risco. Eu vou até falar de um projeto que eu fiz agora recentemente, vou estar iniciando, eu sei que tem gente que dá saúde e segurança, que talvez possa até se interessar. Então, acho que já dá para a gente fazer a nossa aterrissagem. Eu vou pedir a vocês para encontrar o local mesmo onde vocês estão sentados, mas encontrar uma postura confortável, ereta, nada rígida, não. Só sentar de uma maneira confortável. Quem estiver deitado, tudo bem, pode permanecer deitado. E se sentir confortável, fechando os olhos, ou se quiser, mantenha eles entreabertos, a 45 graus do chão. Gentilmente, comece a levar a sua atenção para o corpo. Talvez o contato do corpo com o ambiente onde você está sentado. Talvez o contato da roupa com o corpo. Observando qualquer sensação física presente. Talvez fazendo um breve escaneamento pelo corpo, dos pés à cabeça.
Gentilmente, com curiosidade, observe agora como estão seus pensamentos. Talvez seu tom emocional, talvez sentimentos. Observando sua mente, se ela está como um mar tranquilo, sereno neste momento, ou está com um mar revolto, agitado, muitos pensamentos, o que vai fazer daqui a pouco, durante a semana, ou o que acabou de fazer. Apenas observe com curiosidade, sem julgamento e aceitação para o que se apresenta. Como você estivesse fazendo um breve check-in. Como estão meus pensamentos? Como estou agora? Lentamente, deixando de lado agora essa observação, levando sua atenção para a respiração, apenas observando o ar entrando e saindo, observando o seu fluxo natural, sem alterar nada. Talvez observando o ar passando pelas narinas, ou talvez o inflar e o desinflar do peito, da barriga. A respiração como ela é, sem alterar. Gentilmente, expanda agora a sua atenção para o corpo, para os estímulos do ambiente, talvez os sons da sala onde vocês estão, talvez sons externos, observando os estímulos de temperatura no corpo, quente, frio, ou sem nada a observar. Trazendo novamente a atenção para o corpo, contato do corpo com o local onde você está. E quando se sentirem prontos ou prontas, abram os olhos. Ok. Foi apenas uma aterrissagem para garantir que a gente está aqui, mas também para a gente fazer uma breve reflexão. Eu perguntei a vocês durante essa prática, que é uma prática bem breve, a gente considera até uma prática informal de mindfulness, como estão os pensamentos de vocês? Será que esses pensamentos estavam tranquilo, com um mar sereno, sem vento, macio? Ou será que estava um pouco revolto, um mar mais agitado? Hoje que é domingo, né? Geralmente quando eu faço essas práticas no domingo, as pessoas me respondem que tá mais tranquilo, mas aí vem a segunda-feira, fica mais revolto. E tá tudo bem. Então não precisa responder no chat agora, mas apenas reflito. Como será que estava a minha mente? Estava agitada ou estava tranquila? Logo, logo a gente vai retornar para essa reflexão. Então, antes de começar a falar sobre essa palavrinha, mindfulness, ou traduzindo já para o português, atenção plena, eu gostaria de falar o que que não é mindfulness, o que que não é, o que que não significa essa palavrinha. E vem uma perguntinha aí. Alguém já foi chamado por alguém para prestar atenção? Alguém já te cobrou a ter atenção? Talvez nas escolas, ou marido, ou até a filha, ou filho. Presta atenção nisso. Tenho certeza que já, né? Talvez, se não, agora lembra talvez na escola, né? A professora lá pedindo. Mas será que alguém já nos ensinou a como prestar atenção? A como fortalecer a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso foco? Ou até a gente mesmo, né? A gente pede às pessoas, por exemplo, eu trabalho na área de saúde e segurança, presta atenção para não se machucar. Ou até eu me autocobro. Às vezes, quando eu acabo cortando o dedo ou batendo na quina da cama, assim, poderia ter prestado mais atenção. Então, eu não só peço às pessoas, mas eu também me autocobro sobre a atenção.
Então, nossa, eu deveria ter prestado mais atenção, ou por que que eu falei aquilo, eu deveria ter prestado atenção, agora eu fico com esse pensamento, remoendo esse pensamento, né? Então, a gente está constantemente cobrando atenção, sendo cobrado por ter atenção na nossa vida, mas nunca ninguém nos ensinou como prestar atenção, né? Pelo menos, nunca, não vou falar nunca, né? Mas pela maioria das vezes. Ou será que isso aqui acontece com vocês? Eu lendo o mesmo parágrafo pela centésima vez, porque pensamentos aleatórios insistem em aparecer na minha cabeça. Parece que hoje tá ficando ainda mais difícil, né? A gente conseguir manter a nossa concentração naquele livro. Eu, honestamente, venho melhorando com a prática há bastante tempo, mas eu tenho dificuldade com a leitura. Um dos motivos realmente é isso, que vem pensamentos aleatórios na nossa mente constantemente. Ou vem distração fora, ou pensamentos internos. Tem um termo, uma frase do budismo que eu gosto muito, que eles escrevem isso da nossa mente. Eles falam que a nossa mente é como um macaquinho, fica pulando de galho em galho. O que que é isso? Fica pulando de pensamento em pensamento o dia inteiro. Eu penso uma coisa aqui, depois penso outra coisa, depois penso o que que eu vou fazer no final de semana, no que eu vou comer daqui a pouco, ou no que eu acabei de fazer. E o que é interessante é que esse macaquinho, a nossa mente, retorna para um pensamento várias vezes ao dia. A gente fica ruminando aquele pensamento. Vem um pensamento, de acordo com ele, aconteceu alguma coisa, você lê alguma coisa no celular, até o final da tarde, você pensou milhares de outros pensamentos, mas aquele pensamento, aquele galho lá, você retornou várias vezes. Então, a nossa mente fica nessa ruminação. Acho até interessante essa palavra, né? Que ruminação vem, por exemplo, da vaca. O que que é isso? A vaca, o que que ela faz? Ela come um capim, engole, regurgita o capim, mastiga, engole. Regurgita, mastiga, engole. Ela fica remoendo aquele capim, né? Ela fica regurgitando, ou seja, ela fica ruminando aquele capim. E a gente faz a mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente acaba até se identificando com eles, né? Então a gente fica ruminando aquele pensamento, como a vaca fica ruminando aquele capim. Então, constantemente a gente fica fazendo isso. E, infelizmente, devido ao nosso viés de negatividade, a maioria desses pensamentos são negativos. Normal, natural do cérebro, proteção. O cérebro tem a intenção de nos proteger, então a gente fica focando naqueles pensamentos negativos. E isso, como eu falei com vocês, é normal, porque é uma capacidade evolutiva que a gente tem. Essa capacidade de distração foi para nos ajudar a sobreviver. Por exemplo, imagina, vamos lá, se a gente acreditar no homem da caverna. Ele está colhendo frutos de uma árvore. Se ele não tivesse a capacidade de se distrair, ficasse focado, conseguisse focar naquele fruto ali, ele ia ser atacado por um leão. Então, essa capacidade, opa, um barulhinho, distrair, ou até os pensamentos, é uma capacidade evolutiva que a gente tem no nosso cérebro, que a gente chama de Default Mode Network, modo padrão do cérebro. A gente tem uma estrutura no cérebro que tem essa capacidade, e é natural, a gente evolui com ela. Mas a gente consegue hoje, através de práticas, através de técnicas, tá alterando um pouquinho essa capacidade natural. Até, por exemplo, esses pensamentos que vêm na nossa mente aleatoriamente, eles têm benefícios. A gente tem ideias, a gente acaba realmente relaxando quando a gente deixa a mente devagar. Mas o problema é quando eu preciso ter atenção naquele relatório ou atendendo aquele paciente, eu deixar minha mente devagar. Não, então nesse momento eu tenho que saber gerenciar a minha atenção da melhor maneira possível. Mas que entendo, é natural da mente distrair. É natural da mente não conseguir manter o foco. Então não se culpem por isso. Mas a gente tem que aprender a estar fortalecendo. Porque hoje, o que que a gente fortalece é a distração. Cada vibração no meu celular, eu estou fortalecendo a distração. Eu estou mudando do foco sem ter a intenção de mudar. Quando eu quero ter intenção, não, realmente eu vou focar em outra coisa, aí você melhora essa capacidade do cérebro. Mas quando você se deixa levar sem ter intenção, você não melhora. E além disso, além de ter essa divagação mental, esses pensamentos vindo no cérebro, a gente tem um estado que a gente chama de piloto automático, que também é um mecanismo evolutivo. Porque imagina se eu não tivesse o piloto automático na minha vida. Toda vez que eu tivesse que aprender a andar de bicicleta, eu teria que aprender como que segurar no guidão, como que equilibrar. Ia ser desgastante para o nosso cérebro, ia ser desgastante para a gente. Então, a gente tem essa capacidade evolutiva de aprender alguma tarefa com algumas repetições e entrar no modo piloto automático.
Mas o problema é quando, por exemplo, eu dirijo, chego na minha casa, não lembro nada que aconteceu no caminho, dirigindo pro piloto automático. Aí vem acidente, aí vem também momentos que eu não estou prestando atenção no que realmente existe, que é o momento presente. Então, o piloto automático nos tira do presente. Mas também é uma capacidade evolutiva do nosso cérebro. Acho que não sei se é a imagem que tá tampando, mas tem um estudo que eu gosto muito, que até talvez alguns de vocês já ouviram falar, porque a gente fala bastante desse estudo. Foi um estudo que eles fizeram em Harvard, com mais de 2.000 pessoas, que eles criaram um aplicativo e aleatoriamente, durante o dia, eles perguntavam às pessoas nesse aplicativo: o que você está fazendo? E a pessoa respondia lá no aplicativo. E perguntava a segunda pergunta: a sua mente está no que você está fazendo? A pessoa respondia: não, a minha mente está em outra coisa, ou estava pensando no que eu acabei de falar. E perguntava: você está feliz? Sim ou não? Eles descobriram que metade do tempo do dia daquela pessoa, a mente não estava na tarefa. Ou seja, a gente vai passar aqui, vamos lá, falar uma horinha. Vai ser menos, mas a gente vai passar uma horinha juntos. Significa, sim, que meia hora desse tempo que a gente vai passar juntos, o cérebro de vocês, a atenção de vocês não vai estar aqui nessa palestra. Tá tudo bem, é natural. A diferença é que às vezes a Denise entra, outras vezes o Reinaldo entra, então toda hora parece que o cérebro divaga e volta. Você tem que estar gerenciando a atenção. Mas o que é interessante também nesse estudo é que as pessoas que não estavam com a mente naquilo que elas estavam realizando, elas estavam infelizes. Então isso comprova aquele ditado que fala que uma mente divagante é uma mente infeliz. Ou seja, eu não viver o momento presente pode ter algumas consequências no estado de humor, até em relação ao estresse. Então, até vários estudos hoje comprovam que pessoas que não conseguem viver no momento presente têm alto níveis de estresse. Porque uma coisa acontece na vida dela, ela leva aquele estresse para a vida, pro dia inteiro e nem se toca. Por que que ela está estressada, né? Então, ela entra naquele piloto automático, vamos falar assim, de estresse e acaba não tentando manejar essa situação da melhor maneira. Então, 50% do nosso tempo a gente está nesse estado. Por exemplo, uma vida média aí de 80 anos, significa que então 40 anos da nossa vida a gente não está vivendo no momento presente. É até triste, né, de falar sobre isso. E por que que vocês acham? Então, tem uma perguntinha aí para vocês, se quiserem compartilhar no chat. Que a gente deve estar no momento presente. Por que que é importante viver o agora? Viver o aqui e o agora? Deixa eu abrir o site aqui, o chat. Por que que é importante? Vocês acham que o presente é importante pra gente? Se eu conseguir fortalecer e estar no momento presente. Pode arriscar por aqui? Pode falar também. Deixa eu ver. Bom, além da questão da produtividade, né, produtividade, mas a gente não vive só para produzir, né, trabalho, mas para gente poder aproveitar, né, para a gente poder, sabe, oi, Thay, como é que você tá? E tá aqui com você e saber de você, estar inteiro aqui, estar com as pessoas com que a gente está interagindo, com a atividade, né, como você falou, né, eu não tinha pensado ainda no mindfulness conectado com a questão da alimentação, mas da gente estar realmente se alimentando, pensando e sentindo e saboreando realmente o que a gente. Então, eu acredito que seja mais na questão da gente aproveitar esse momento presente mesmo, assim, sabe? De degustar mesmo, de apreciar. Legal, obrigada por compartilhar, Júlio. Então, viver, né, realmente o que existe. Colocar que viver de maneira mais plena. Primeiro que ele fortalece a nossa memória de situações, de momentos, de informação. Exatamente. Quando a gente está no momento presente, a gente realmente tem uma memória melhor sobre aquele momento. Por isso que traumas, quando acontece uma coisa impactante na nossa vida, a gente não esquece, porque te traz o momento presente. Então, sim, fortalece a memória. Gostei, Chobar. Segundo, curtir, conectar com as pessoas com quem estamos convivendo de forma mais profunda. Realmente, quando a gente fala até no nosso trabalho, né, na nossa vida, eu quero escutar melhor as pessoas, é difícil às vezes, né? Porque parece que a nossa mente está constantemente pensando nos problemas, em outras situações, e a gente não consegue estar aqui ouvindo aquela pessoa.
Então, como que eu estou aqui melhorando a conexão com aquela pessoa? Então, realmente ajuda a curtir mais as pessoas, ter memórias saudáveis. Boa. Certinho, gente. Obrigada. E a gente sabe, né, que o passado não existe mais. Ele já existiu. E o futuro também não existe. Ele vai existir. E o que existe é o hoje, o aqui e o agora. E como que eu quero ter um bom futuro se eu não trabalho no aqui e no agora? Porque eu fico muito preocupada com fazer, com o que vai acontecer ou com o que acabou de acontecer. Então eu tenho que aprender a fortalecer, a viver o momento presente, né? Que assim eu consigo fazer um bom futuro. Então não ter arrependimentos do que se foi. Aí com isso, a gente chega nessa palavrinha aí. E eu tô curiosa, de novo. Vocês podem colocar no chat, para mim, rapidinho, assim, uma palavra que vem na mente. Não preciso pesquisar no Google, porque não tem certo ou errado. Quando vocês pensam nessa palavrinha mindfulness, o que que vem na mente, assim? Se for meditação, eu já falei que não é, mas tudo bem. Pode colocar também, porque talvez é a palavra que vem. Então, o que que vem quando vocês escutam, ou agora está escutando, talvez pela primeira vez, mindfulness? O que que vocês acham que é mindfulness? Foco, paz, meu tempo, contemplação. Ai, palavras lindas, né? Uhum. Ciência do que está acontecendo ao meu redor. Ó, muito bom, Chova. E em mim. Uhum. Vida plena no aqui e no agora. Não, perfeito, gente. Muito bom. Vocês já definiram basicamente mindfulness, mas vamos lá, para a gente entender melhor. Tem essa frase aqui do John Kabat-Zinn, que fala o que vocês falaram. Simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo. Isso é mindfulness. Mas será que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Será que eu consigo realmente estar ali presente no que eu quero para levar a minha atenção? Com isso, então, a gente pode falar que mindfulness define dois aspectos. Pode ser uma característica do ser humano. Por exemplo, eu, Tayane, tenho uma característica de mindfulness de acordo com a genética, que a gente fala que 30% da genética em mim, que eu tenho já um traço, uma característica de mindfulness. Ou pode ser um estado. Por exemplo, essa breve prática que a gente fez aqui no início, vocês talvez, assim que abriram os olhos, vocês estavam no estado de mindfulness, aterrissado aqui nesse momento. Então, isso é mindfulness. Ou pode ser uma prática, uma técnica que vai desenvolver essa característica ou desenvolver esse estado. Aí que as pessoas confundem com meditação, porque sim, meditação, a gente chama que até meu professor Marcelo Dermaso, ele fala que é um termo guarda-chuva, que meditação rima com confusão. Porque todo mundo acha que tem muitas definições de meditação, né? E meditação é a mesma coisa que um esporte. Por exemplo, no esporte a gente tem diferentes modalidades: tênis, futebol, basquetebol e por aí. A meditação também há diferentes modalidades. A gente tem a meditação mindfulness como uma delas. Mas a diferença é que as meditações mindfulness são comprovadas pela ciência hoje e várias outras meditações são boas também. Nossa, não sei se quem me acompanha aqui no aplicativo Insight Timer, que eu sou professora lá, eu tenho várias práticas de meditação também. Também ajuda a gente no que a gente tá precisando naquele momento, né? Mas é um pouquinho diferente se eu falar que toda meditação é mindfulness. Mindfulness pode ter algumas práticas de meditação, ok? Então é uma característica que eu posso ter e posso desenvolver, posso fortalecer no meu cérebro, ou é uma prática que eu posso estar realizando. Então, basicamente, a gente quebrar bem essa definição é eu pegar uma lanterna da atenção, levar para o momento presente. Esse símbolo aqui é um símbolo de uma gota caindo numa água, ou uma pedrinha, vamos falar assim, e ela reverbera para o futuro. Ou seja, você só vai ver essa reverberação se você olhar naquele momento presente, né? Então, você pega a sua lanterna da atenção, direciona para aquele momento presente. Então, você tem a intenção de levar a sua atenção para aquela situação. Mas mindfulness exige algumas atitudes. Quando você olha para aquele momento presente, o interessante é que você tem uma mente aberta, ou seja, uma mente curiosa, o que se apresenta, igual quando a gente fez a primeira prática. Já estavam observando a respiração de vocês, ou como estavam as ondas mentais. Além disso, você não tem julgamento, você tem aceitação com o que ali está presente. Ou seja, então, se eu falar que mindfulness é atenção, é foco, é meia explicação de mindfulness. Porque além disso, eu preciso de ter atenção sim, mas com algumas atitudes,
algumas qualidades daquele momento presente. Primeiro tem que ter a intenção. Não é que, beleza, eu tô prestando atenção no que eu vou comer daqui a pouco no almoço. Tô pensando no que eu vou comer. Não, eu tenho que ter intenção, não. Prestar atenção no que eu vou fazer daqui a pouco. Ou no aqui e no agora. Com as atitudes de mente aberta, sem julgamento e aceitação. Então, para eu definir mindfulness, eu preciso desses três elementos. Ter a intenção, ou seja, assumir o controle. Ou seja, não ficar no piloto automático. De gerenciar a minha atenção com essas atitudes. Por exemplo, vamos praticar aqui em um minutinho. Olhem para as palmas das mãos de vocês. Direcione então a atenção para as palmas e observe o que está presente. Talvez linhas horizontais, linhas verticais, observando com curiosidade, observando até sem julgamento e com aceitação do que está presente neste momento. Talvez linhas que vocês nunca viram antes, talvez calos, talvez texturas. Podemos retornar. Eu, por exemplo, vi alguns calos aqui na minha mão, mas eu estou praticando mindfulness. Quando eu observo esses calos, eu falo, com aceitação, talvez eu comece a usar luvinha quando eu for malhar, ou uma mão seca, talvez ontem eu usei detergente. Não, aceitação agora, vou usar um creminho daqui a pouco. Então, aceitação com o que se apresenta aqui. E curiosa, observei linhas diferentes, observei, não tive julgamento também do que se apresenta. Então, imagina eu levar esse estado para uma conversa. Estou ouvindo alguém realmente com a atenção no que essa pessoa está falando, sem julgamento. Cada um tem a sua opinião diferente e tem o direito de ter essa opinião, com curiosidade com o que a pessoa está falando e com uma atitude de aceitação com aquilo que se apresenta, né? Então, se a gente levar as características do dia a dia, você vê como que é diferente, né? É diferente do normal que a gente vive. Porque no normal, por exemplo, quando a gente vem em alguma situação, né, de desafio na nossa vida, o que que a gente faz? A gente consegue ficar com esse estado de mindfulness, com essa situação? Aconteceu, brigou com alguém, teve uma conversa difícil com alguém. Será que eu consigo ficar com o que se apresenta? Geralmente não. Aí o que que eu faço? Eu não consigo observar a situação, eu tento fugir, escapar dela, aí vou pro alimento. Como aquela barra inteira de chocolate, ou peço uma pizza como ela, tento mascarar o que está acontecendo na minha vida. Talvez venha um sentimento de raiva, que é natural, que é comum, são emoções, mas eu não consigo ficar com ela, eu acabo escapando, escondendo ela, mascarando de outras formas. Mas não pensam também, tá, gente, que essa aceitação dessa habilidade de mindfulness é, ok, vou ficar com esse calo, não vou fazer nada. Não. Eu observei uma situação na minha vida, observei um sentimento que se apresentou, um pensamento quando eu estava fazendo aquela prática, o que que eu posso fazer neste momento? A próxima oportunidade eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Então, a aceitação não é, deixa a vida vir, o que aconteceu, aconteceu. Não. Eu só tenho uma qualidade diferente de observar aquela situação, porque aí eu vou aprender a responder àquela situação, a não reagir. Porque geralmente, veio raiva, então não é que eu não posso ter raiva. Não, beleza, veio a raiva. Qual a melhor resposta que eu posso fazer com essa raiva que me veio? Talvez gerenciar de uma outra forma, sair para correr, fazer atividade física, ou talvez tentar resolver aquela situação. Então, você trazendo essas habilidades para o nosso dia, a gente consegue responder em vez de só agir no piloto automático, a reagir às situações, né? Ou, por exemplo, o piloto automático pode ser atacar essa pizza aqui. Então, não, eu vou realmente tentar mudar essa, essa forma de viver. Vou ver o que vocês estão falando no chat. Respira 4 vezes. Aham, realmente. E é interessante, né? A nossa avó, o que que ela falava com a gente? Algumas, né? Respira, toma água com açúcar, conta até 10. Então, antigamente, eles usavam técnicas de mindfulness para ajudar a gente a não reagir às situações, a responder. Mas hoje parece que as pessoas não falam mais isso, né? Então, só fica vivendo no imediato. Compaixão consigo mesmo também é importante, isso. A última aula que eu vou estar falando, mostrando para vocês, é sobre compaixão. Shoba, é incrível. Essa é a minha definição. Quando alguém me pergunta o que que é mindfulness, eu falo que é sobre estar aqui e agora.
consciente do que acontece dentro, ou seja, nos meus pensamentos, as minhas sensações, porque assim o corpo fala, a gente tem a conexão de corpo e mente, talvez eu tô com o estômago embrulhado, opa, estou observando o que está acontecendo, é um indicativo de alguma coisa, mas eu ciente do que está acontecendo dentro e também fora. Talvez algum estímulo, algum barulho, isso, por exemplo, me ajuda na prevenção de acidentes, né? Opa, um barulho estranho, então eu estou consciente, tendo consciência situacional. Então, eu tenho essa consciência do que está acontecendo dentro e fora, uma mente curiosa, sem julgamento. Então, é uma forma de viver com mais presença e propósito. Ou seja, não só deixar a vida levar. Eu não, viver, fazer a minha vida acontecer, né? Então, colocar meu propósito em prática. Não sabe, meu propósito é ganhar 1 milhão. Não, meu propósito hoje é ter um dia bom, é ter uma intenção naquilo que eu estou fazendo, naquela conversa e por aí. Então, é viver com mais propósito, né? Com mais presença. E o John Kabat-Zinn, vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas ele fala, né, que não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. Então, aquelas ondas mentais que a gente fez a reflexão no início aqui dessa nossa conversa, a gente não vai conseguir parar. Às vezes, sim, a nossa mente vai ficar agitada, turbulenta, vai vir problemas no nosso dia a dia, mas será que eu consigo aprender a surfar essas ondas? Porque a vida vai acontecer, continua acontecendo. Não é que quanto mais eu pratico mindfulness, opa, vou estar como se estivesse no mosteiro isolado do mundo. Não, a gente tá vivendo no mundo. E para a vida, para a gente estar evoluindo, né, tá aprendendo, a vida tem que estar acontecendo. Mas será que eu consigo aprender a surfar com esses fatos que estão acontecendo na nossa vida e respondendo da melhor maneira possível para estar, assim, de fato, evoluindo? Então, a gente ajuda a surfar. E é como que, quando eu pratico mindfulness, coloco isso no meu dia a dia, eu consigo interromper aquele padrão mental. Ah, se meu padrão mental é quando eu tô nervosa e atacar um pacote de biscoito, opa, eu observo o que me levou aquilo, opa, interrompo. Então eu mudo o que eu quero mudar. Ajuda na formação de novos hábitos, ajuda a gente não reagir às situações da forma que a gente realmente reage, né? Normalmente. A gente consegue fazer o que vocês falaram no chat, meio que respirar 4 vezes, mesmo sem ter que levar 4 respirações, né? Então, respirar antes de agir. E é como que se você conseguisse ver a vida com mais clareza. Porque o turbilhão, a sujeira, vamos falar assim, tá ali ainda. Não vai ser removida. A vida acontece. Mas você consegue enxergar melhor o que tá ali. Enxergar melhor a sua mente. Com isso, você tem tomadas de decisões mais conscientes, melhores respostas e por aí vai. Até o Júlio comentou, né? A gente tem que fazer, beleza? A gente tem que fazer, a gente tem que produzir. E não é que eu estou praticando mindfulness, eu vou produzir menos. Não, até pelo contrário, porque quando eu pratico, eu fortaleço a minha atenção, o meu foco, aquele momento presente, então consigo produzir até mais. Mas hoje a gente vive muito no modo fazer, no modo só de conquistar, de produzir, sempre focado no que vai acontecer, ou no que aconteceu, analisando situações, ou se eu conseguir fechar aquela conta no final do mês sempre pensando em produzir, em fazer. Mas às vezes a gente esquece do modo ser. Aí, por exemplo, até que o Shoba falou, né, mais cedo, é nesse modo ser que a gente cria memórias boas. Por exemplo, quando a gente está contemplando um pôr do sol, a gente está sendo, não é agradável? Não é gostoso ser do que só fazer, né? Tem até esse cartoon aqui que fala, né, somos seres humanos, não fazeres humanos. A gente hoje só está fazendo o tempo todo. E na vida a gente tem que aprender a transitar. Tem sim, continuar produzindo, fazendo as coisas, mas quando eu preciso ser, será que eu consigo parar 5 minutinhos naquilo que eu estou fazendo e ser, trazer mais presença para o momento presente, aceitação do que está ali presente? Com isso a gente consegue gerenciar estresse, gerenciar talvez aí o manejo de ansiedade e até, por exemplo, vou falar com vocês mais à frente, gerenciamento de depressão e por aí vai, né? Porque você ajuda a ser mais, a estar no seu corpo. Tem até uma palestra que eu dou para os jovens, eu termino ela falando que mindfulness é como retornar para casa, é você se encontrar. Tá lá no celular novamente, porque parece que a gente está fora do nosso ser, parece que a nossa mente está sempre longe, não está aqui, não está no agora. Então, quando você faz uma prática breve de 5 minutos, parece que você, opa, eu retorno para o meu lar, para a minha casa, né? Então, é como retornar para o meu ser. Tá claro, pessoal, por enquanto, tá? Beleza. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, até ver aqui se tem.
Uma. Deixa eu ver se eu vi assim, sim, legal. Podem colocar no chat que ele me alerta que eu paro de dar uma olhadinha. Vamos ver então um pouquinho de histórico, né? Até para ajudar vocês nessa compreensão do que é essa palavrinha mindfulness. Sim, tem origens budistas, ou seja, tem origem religiosa, mas quando ela veio, mindfulness foi extraído da meditação, ela perdeu todo o contexto religioso. Então, qualquer pessoa de qualquer tipo de religião, católica, até budismo, hinduísmo, e por aí, pode praticar mindfulness, porque não tem nenhum contexto religioso. A gente chama que é uma prática totalmente laica. Tanto que até tem grupos igual nesse meu grupo de formação, né? A minha professora mesmo dá aula numa igreja católica, porque eles emprestam o centro lá para eles ministrarem. Ou seja, realmente não tem nenhum contexto religioso. A origem é 2.500 500 anos atrás, que o que define melhor é uma palavrinha chamada sati. E quando essa palavra foi traduzida para o inglês, eles chamaram de mindfulness, ou aqui no português a gente já traduz até para atenção plena. Essa palavra sati significa memória ou recordar. E foi até que o Shoba falou aí no início. Para eu conseguir recordar ou ter memória de uma situação, eu tenho que estar no momento presente, eu tenho que ter vivido com consciência. Então, isso é bem realmente a origem, a raiz aí dessa palavra. Mas o que que aconteceu? John Kabat-Zinn, esse cara aqui do meio, ele era um praticante de meditação, de yoga, um professor da escola de Massachusetts. Ele começou a ver os benefícios de mindfulness, das práticas meditativas. Aí ele começou a falar, nossa, ia ser muito interessante se eu conseguisse levar isso para os Estados Unidos. Mas eu sei que a cultura dos Estados Unidos não vai aceitar. Então, o que que eu vou fazer? O que que ele fez? Ao trazer as práticas meditativas que ele estava aprendendo lá, yoga e tudo, ele levou para um hospital e falou: não, eu já vou começar de uma forma bem científica. Eu vou criar um protocolo aqui que vou colocar vários participantes e vou analisar cientificamente se tem benefício ou não. Então, em 1979, ele criou o protocolo que a gente chama de Mindfulness Based Stress Reduction, que é um protocolo baseado em mindfulness para redução do estresse. Teve vários benefícios nesse estudo científico que ele fez, e a partir daí milhares e milhares de estudos foram lançados a partir desse projeto inicial que ele fez. Então, ele pegou a meditação, criou de uma forma bem científica um protocolo que é fácil de seguir durante 8 semanas e começou a desenvolver esses programas. A partir daí, milhares de pesquisadores fizeram o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, por aí realmente tirou do Middle East, né, da Índia ali, daquela região, e trouxe para o Ocidente, do Oriente, né, trouxe para o Ocidente. Aqui no Brasil, é, tem esse protocolo principal, por exemplo, do John Kabat-Zinn, tem muitos instrutores que ministram esse principal, mas tem um que é o que eu estou formando, que é o do Marcelo Demarço, essa terceira foto aqui. O que que ele fez? Ele pegou esse programa, o MBSR, e adaptou para a cultura brasileira, hispânico-brasileira. Então, adaptou para o nosso contexto, até tornou ela até mais simples, para a gente estar realmente adaptando, e criou o protocolo de Mindfulness Based Health Promotion, que é um protocolo para promoção de saúde. Porque a gente sabe, né, que promoção de saúde já não é só ausência ou prevenção de doença, é realmente garantir o bem-estar daquelas pessoas. E essa ferramenta é uma ferramenta que ajuda na promoção da saúde das pessoas. Não sei se vocês estão vendo ou se minha carinha está afastando. Depois da criação desse protocolo aqui no Brasil, a gente teve o boom de artigos científicos, por exemplo, revistas começam a publicar, por exemplo, a política pública do Reino Unido já considera como uma ferramenta aprovada para os políticos, para a área de saúde. Tem várias escolas, várias empresas no mundo inteiro adotando essas práticas, esses protocolos de mindfulness e até meditação também. Eu, por exemplo, como eu falei com vocês logo no início, eu vou botar aqui. Ano passado, eu publiquei um artigo científico que eu analisei milhares de estudos disponíveis aí, identificando, será que mindfulness ajuda no bem-estar e na prevenção de acidente dos trabalhadores de indústria de alto risco? Nesse caso, foi do petróleo e gás, onde que eu trabalho. E comprovei que sim.
é uma grande ferramenta para estar ajudando aquele trabalhador a estar mais no momento presente, reconhecer as situações que estão acontecendo no corpo e fora. E com isso, eu sugiro nesse artigo, né, a implementação de protocolos de mindfulness em indústrias de alto risco. Tanto que eu até sei, vai ser assunto para o próximo capítulo, mas eu estou com parceria com uma empresa aí, tenho certeza que todos conhecem, que a gente vai estar iniciando aí essa intervenção nessa indústria de alto risco, e logo, logo eu compartilho com vocês. Mas tem o meu estudo e tem milhares de estudos. Naquele gráfico, não sei se vocês viram aqui, mostra que a partir dessa publicação de John Kabat-Zinn, cada dia mais só tem estudos falando sobre isso, né? E comprovando o benefício. Eu, nesse mesmo meu estudo que eu fiz, foi raro encontrar um estudo que falasse que não foi efetivo. Eu lembro que teve só um que falava que reduzia a produtividade. O que que é isso? Uma pessoa que talvez que tenha mais consciência naquela tarefa, que era uma atividade de chão de fábrica, que tinha aquela esteira. Eles viram que a pessoa que fortalecia a mindfulness demorava mais para produzir. Porque a pessoa está mais atenta à qualidade daquela situação, né? Então, só lembro que só esse artigo foi negativo. Então, os benefícios são vastos, não só benefícios que eu sinto, por exemplo, depois de 8 semanas de prática, mas benefícios que eu sinto talvez depois de uma breve prática de mindfulness, né? Por exemplo, se você ficar uma semana meditando, não é assim, não tô falando que isso aqui é comprovado pela ciência, né? Mas eu escuto das pessoas, falo, nossa, eu tive uma boa noite de sono. Ou até uma prática que eu escuto antes de dormir, nossa, essa noite eu dormi bem porque eu pratiquei mindfulness. Ou seja, melhora na insônia, a qualidade de sono, gerenciamento de estresse e por aí. Então, só para falar de três evidências científicas aqui comprovadas. Controle da atenção. Já é comprovado pela ciência, quando eles fazem análise de imagens do cérebro, que pessoas que praticam a meditação, o mindfulness, ela fortalece locais no cérebro que são responsáveis por gerenciar a atenção. Ou seja, beleza, meu cérebro vai distrair, mas eu distrair, reconheço com mais facilidade e retorno àquela atividade que eu estou fazendo. Ou eu consigo sustentar a atenção naquela atividade sem me distrair. Por exemplo, até o Daniel Goleman, fala muito da neurociência, né? Quem é estudioso aí da neurociência, psicologia positiva, conhece ele. Ele fala: pense na atenção como um músculo mental, que podemos fortalecer como um treino. Como em qualquer treino, quanto mais repetições, mais fortes o músculo se torna. Ou seja, quanto mais eu pratico mindfulness, daqui a pouco eu vou falar não só sentada, mas no dia a dia, fazendo uma atividade física focada, ou numa conversa focada, eu fortaleço esses músculos da atenção. E da mesma forma que, por exemplo, se eu for falar de prática sentada mesmo, né? Eu não, talvez não é interessante iniciar com 1 hora, porque a gente vai acabar se frustrando, né? Porque a nossa mente vai estar divagando. Da mesma forma que se eu for para academia pegar 40, 100 quilos para fazer agachamento, eu vou acabar me machucando. Então eu devo iniciar pouquinho a pouquinho. Então eu vou para academia com consistência, pouquinho a pouquinho, fortaleço meu músculo, por exemplo, meu quadríceps ou meu bíceps. Então, pouquinho a pouquinho, hoje eu vou praticar 5 minutinhos. A semana inteira, 5 minutinhos. Quem sabe semana que vem consigo 5 minutinhos, mas eu também vou lavar a louça prestando atenção e vou aumentando gradualmente. Então, eu consigo fortalecer os caminhos do nosso cérebro, não? Então, é uma academia mental que a gente pode falar que essas práticas podem estar ajudando. Práticas formais, sentados ou deitado, ou prática do dia a dia que eu estou falando com vocês. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa no chat. Ok, maravilha. Além disso, as evidências científicas comprovam que ajuda na regulação emocional, ou até vamos falar assim, da inteligência emocional. Tanto que tem um protocolo desse parecido, que é muito famoso no Google, que é chamado Search Inside Yourself, busque dentro de você, que tem a intenção de desenvolver a inteligência emocional da liderança dos trabalhadores. Como que eles fazem isso? Através de práticas de mindfulness. Então, claro, tem vários conteúdos que eles compartilham, mas uma das práticas que eles usam é as práticas de mindfulness, porque um trabalhador que pratica isso recebe um estímulo da vida. Ele vai, opa, observar aquele espaço que tem entre aquele estímulo e responder da melhor maneira possível, e, em vez de reagir àquela situação. Por exemplo, geralmente no nosso dia a dia, ainda mais quando a gente está estressado, né? Vem alguém e corta a gente no trânsito. Opa, como que eu reajo àquela situação?
eu acabo respondendo de volta, buzinando. Mas não, quando eu pratico mindfulness, ou quando eu estou em um estado de mais atenção plena ali, mais pleno, eu respondo àquela pessoa que me cortou no trânsito da melhor maneira possível. Talvez entendendo que talvez ela está com, sei lá, com pressa realmente, ou ela não fez por querer. Então, respondo da melhor maneira possível. Isso me ajuda também, até quando vem as emoções, né? Porque às vezes vem uma emoção, vamos falar assim, negativa no nosso cérebro, e a gente reage atacando um alimento, ou a gente reage respondendo àquela pessoa. Não, eu reconheço aquela emoção e respondo da melhor maneira possível. Isso a gente chama de inteligência emocional. Eu acho até mais fácil entender inteligência emocional como o oposto, o burrice emocional. Burrice emocional é aquela pessoa que reage às situações constantemente, é, sem realmente analisar aquela situação, né? Sem responder da melhor maneira possível, sem ter autorregulação emocional. Então, a gente tem que. O mindfulness ajuda nessa regulação emocional. Além disso, nos ajuda a ter autoconsciência. É como realmente, igual nessa imagem aqui. Eu tô subindo em cima do labirinto e tô vendo a situação como realmente ela é. Eu não estou bitolada naquela situação, eu não consigo ver o que tá acontecendo, né? Eu lembro, eu acho que o rei tá aqui, não sei se ele tá ouvindo, mas se eu vou contar essa história, ele vai lembrar. A gente estava saindo de uma praia, e os amigos nossos, eles alugaram umas bicicletas, e uma bicicleta falhou, então ficou o dia inteiro com a bicicleta não funcionando, então eles tiveram que arrastar, e quando eles foram devolver essa bicicleta alugada, eles foram pedir um desconto, né, para pro cara lá que tinha alugado a bicicleta. Ele começaram a ficar exaltados, nervosos, começaram a discutir, não, mas não tá funcionando, não sei o quê. Caramba, você alugou de qualquer forma. Começaram a brigar, realmente discutir, e começaram a discutir valor, e o dono da bicicleta deu um desconto, assim, que não era um desconto, na verdade, né? Mas a pessoa tava tão focada, querendo que a pessoa escolhesse o que ela queria, ela não viu a situação como realmente ela aconteceu, né? Eu por fora observando tudo aquilo acontecendo. Aí o nosso amigo tá saiu, consegui finalmente. Mas era o mesmo desconto que o cara tava batendo desde o início, né? Ou seja, você não vê a situação como ela é. Você que fica focado naquele resultado que você quer. Mas quando você pratica mais, é como, opa, você tem uma consciência, você expande essa consciência do que tá acontecendo ali, consegue então tomar decisões mais conscientes, né? Dúvidas, perguntas até aqui? Deixa eu ver no chat. Tô ouvindo. Ok, então, então vamos lá. Então, o que que é esse protocolo, né? Até contar para vocês. Eu pratico meditação há muitos anos, realmente todos os dias, desde 2014. Foi um. Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. O cara concedeu um desconto, mas no fim saiu mais caro. Realmente. Foi isso. É, Então, eu pratico meditação há muitos anos. Estava fazendo um programa de coaching lá fora e era exigido que a gente começava a praticar meditação. Ok, praticava, tinha aquela dificuldade e tentava aplicativos, tentava um montão de coisa. Até quando eu conheci o Mindful Eating, mas depois quando eu conheci os protocolos de mindfulness, que eu tive mais facilidade nas minhas práticas de meditação. Por quê? Esses protocolos, eles ajudam iniciantes de mindfulness a estruturar essas práticas no dia a dia. São, por exemplo, 8 semanas de conteúdo. Cada semana é um encontro por dia. E desde o primeiro módulo até o final, você inicia bem no básico e no final você vai avançando nas técnicas. Não é que talvez o primeiro módulo você fez uma prática, você nunca vai fazer ela. Não, talvez sim, igual eu faço muitas práticas no primeiro módulo ainda, porque às vezes que ajuda a realmente garantir o fortalecimento de mindfulness em mim. Mas são protocolos estruturados e comprovados pela ciência que nos ajudam a ter o benefício que eu quero com o mindfulness, né? Nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor, a promoção de saúde melhor. Por exemplo, aqui, a aula 1, que até vai começar agora essa terça-feira, a gente fala um pouquinho de teoria, mas todo o protocolo ele é mais experiencial do que teórico.
até escrevi aqui, é mais experiencial do que teórico. Na aula um, a gente entende esse piloto automático da nossa vida, através, por exemplo, da prática de alimentação consciente que a gente faz, que a gente pega uma uva passa e alimenta de uma forma diferente, a gente reconhece como que, naturalmente, no dia a dia, eu como um alimento, como que é diferente do comer com mindfulness. Então, de uma forma bem simples, eu ensino para vocês como que a gente pode estar saindo do piloto automático. Depois a gente começa a expandir a atenção ou o que a gente está aprendendo aí mais para o corpo, a ter uma conexão melhor com o corpo. Então, na aula, a gente tem algumas dinâmicas que a gente chama até de dinâmicas psicoeducativas, que foram dinâmicas criadas como andragogia, né, que é o ensino de adulto para adulto, então para estar ensinando a teoria, mas também colocando em prática. Depois a gente expande para, será que para mindfulness então é só eu ficar sentado, deitado? Não, será que eu consigo durante um movimento eu praticar mindfulness? Durante uma caminhada eu praticar mindfulness? Lavando uma louça eu consigo praticar mindfulness? Ou atendendo o paciente? Expando, aprendo a expandir mindfulness, que até, por exemplo, é, Steve Jobs, ele faz uma prática aqui desse módulo 4 e 5, que a gente chama de prática de sons e pensamentos. Foi basicamente o que a gente fez, quando a gente levou a atenção para os sons no início da nossa prática. Se você fizer essa prática antes de uma reunião, você consegue ter um brainstorm, que a gente chama, né? Uma, uma discussão de ideias mais facilitadas, porque você expande a sua mente e está mais aceita mais o que está presente ali. Prática 5 aprende a lidar com dificuldades. A gente faz uma dinâmica bem legal com almofadas, a gente entende como que eu vou reconhecer aquela situação acontecendo na minha vida, como que eu posso responder a ela. Tem a prática 6 o dia 6 que é talvez a mais desafiadora, que é a aula inteira em silêncio, fazendo várias práticas que eu vou estar guiando. Prática 7 que é Mindfulness e Compaixão, que até o Shoba falou logo no início, né? Vocês vão ver que vai ser essencial para o protocolo, porque até aqui você está reconhecendo o seu estado mental, se conhecendo como pessoa. E se você não trazer a autocompaixão, talvez vocês não vão conseguir dar continuidade na prática de mindfulness. Então, vocês vão ver que ela vai entrar na hora exata. Como que eu posso fortalecer essa autocompaixão? E até compaixão com os outros, como que a vida se apresenta, né? E na prática, voltei. No dia 8 que é a última aula, como que a gente pode levar tudo que a gente aprendeu pro dia a dia, né? Realmente, como eu posso garantir que eu esteja fortalecendo o mindfulness em qualquer momento da minha vida, do meu dia. Então, são 2 horas por semana, mais ou menos, dá uma hora e pouco, 2 horas, os nossos encontros. E cada semana, então, a gente tem uma habilidade nova que a gente está aprendendo. A aula um e 2 são fundamentais, então, eu até colocar o calendário aqui da próxima turma que eu tô abrindo, gratuito, tá, gente? Não vou estar cobrando porque é para minha formação. Eu já dou essas aulas aqui nos meus projetos, mas agora é para formação. Mas então, por exemplo, a aula um que vai acontecer terça-feira que vem, e na outra terça-feira, é essencial. Principalmente essa primeira aqui. Porque senão vocês não vão entender como que vai continuar o projeto, né? Então, se não der para participar, tá? E realmente essa terça não dá. Eu vou estar abrindo mais um grupo, não sei a data ainda. Então, eu vou falar, no próximo grupo pode me colocar que eu quero participar. Então, dá para colocar no próximo grupo. Participando dessas duas, o ideal, sim, para vocês é participar de todas, mas a gente sabe que a vida acontece, né? Mas pelo menos essas duas aqui são fundamentais a gente estar participando. Vão ser todos aqui no Zoom. Já até abri uma turma aqui, o grupo, já tem até no Zoom marcado. Começa terça-feira às 7, vai até quase aí 9 horas da noite. Além disso, terminamos a aula, eu vou estar compartilhando com vocês áudios guiados. Tá, mas eu já faço outros áudios. Minha recomendação, será que durante esse protocolo, durante esse tempo junto, será que consegue fazer os áudios que eu vou estar compartilhando? Porque aí a gente consegue crescer juntos no protocolo, né? Talvez, beleza, claro, pode estar fazendo outras práticas, mas também faça a que eu vou estar compartilhando. Vai ter, por exemplo, sugestão, quem quiser fazer diário, para se conhecer melhor, pode estar fazendo, mas não precisa compartilhar. Então, vai ter esses áudios, vai ter uma apostila também que eu vou estar compartilhando com vocês sobre esse conhecimento, né? Então, é interessante reservar no calendário já, né? Mesmo sabendo que a vida acontece, mas para deixar reservado esse dia e horário. As aulas vão ser gravadas, mas eu não vou estar compartilhando com ninguém essas aulas, então se perdeu, infelizmente, não tem como compartilhar. Nenhum protocolo de mindfulness, eles deixam. Não é interessante, né, na verdade, porque é experiencial.
você tem que estar vivendo aquele momento, né? Acho que assistir gravado não vai ter o mesmo efeito. Mas eu vou gravar só para compartilhar com a minha supervisora, que se tiver algum ajuste a ser feito, ela vai tá ajudando. Tem que ter acesso à internet de banda larga para ajudar. E como eu falei, vai ter exercícios e aulas guiados para casa, né? E ao mesmo tempo vai ter sugestões. Por exemplo, na semana 3 eu vou pedir vocês a fazer uma atividade mindfulness. Ah, é comer. Beleza, vamos comer com mindfulness. Ou fazer uma caminhada. Aí depois eles vão contar pra gente, compartilhar, né, no nosso grupo como que foi. Quem quiser, né, claro. Não é mandatório. Porque a intenção também, vocês vão ver, que não é terapia, tá, gente? Eu não sou terapeuta, então eu não vou tá ajudando vocês a tratar nada, vocês vão estar se autotratando através dessa autoconsciência que vocês vão estar gerando, né? Então, talvez vocês vão falar alguma dificuldade e eu vou falar, ok, mas o que que você sentiu com isso? Você mesmo vai ter essa autoconsciência, porque a intenção não é terapia nesse grupo. Mas, claro, talvez tiver alguma situação, a gente pode estar conversando individualmente, mas no grupo em si, não vai ter nada de terapia. Pronto. Parar aqui o compartilhamento e abrir para perguntas. Quem quiser pode abrir o áudio, se tiver alguma pergunta, ou colocar no chat aqui. Isso foi claro? O que que vocês acharam? Pode ir falando aí. Bom, já que a briga tá grande, tá, É. vou inaugurar aqui então, tá? Bom, parabéns pela apresentação, pelo conteúdo que você está trazendo, realmente de extrema qualidade, muito bom conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? A gente já se conhecia, mas não conhecia tanto, né, do que você faz. É, eu achei bastante interessante e eu nem sabia que teria essa proposta no final de encontros, né? E eu me interessei bastante. O único problema é que, para mim, eu tenho compromissos marcados já todas as terças-feiras e aí vai conflitar, eu vou faltar em todos, né? Então, as terças, para mim, realmente seria inviável, Uhum. né? Eu não conseguiria participar, mas tendo outras turmas de outras datas, lógico, eu vou me empenhar aí para poder conseguir estar com você. Não, perfeito. Obrigado, viu? Quero Até no nosso grupo, agradecer. eu que agradeço, nossa. Até no nosso grupo mesmo do MBA, eles pediram para não, para abrir em outro dia, né? Então, o próximo grupo não vai ser na terça, vai ser outro dia. Aí, com certeza, eu te aviso Lu, também. Obrigado. Mais alguma dúvida? A Dionês, eu já quero, a Maitai quero fazer sim. Eu vou compartilhar aqui no grupo um questionário, que é uma avaliação geral, ao mesmo tempo já é uma inscrição. É uma avaliação geral porque eu vou estar perguntando. Já te dou a palavra, Shoba. Eu vou estar perguntando questões de saúde, porque é interessante, como falei com vocês, não é terapia, eu ter conhecimento de algumas situações da vida de vocês. Então, quem quiser é só preencher esse formulário, que aí eu já coloco no grupo, a gente assina os termos e terça-feira a gente se encontra. Ou se der algum problema, pessoal, me chama aí no WhatsApp. Espero que todos tenham. Deixar aqui meu número. Aí a gente pode estar conversando. Ou se tiver até mais dúvida, não quer perguntar aqui, pode me chamar lá que a gente conversa. Bom, Shoba, gostaria de falar alguma coisa? Acho que eu falei seu nome correto, Shoba? Show, é isso mesmo. Obrigada. Bom dia, gente. Bom domingo, né? Eu queria saber, porque eu tenho essa mesma situação do Júlio, né? Em termos de datas. Eu estou viajando para a Índia, inclusive, Olha essa que legal. semana que vem, então eu vou estar num outro fuso, mas eu queria saber se você vai vai instituir esses protocolos, talvez em maio, junho, que aí eu poderia participar. Não, exatamente, vai ser a data que eu vou estar abrindo a outra turma. Ah, Então, ótimo. eu E aí você vou. vai avisar para a gente como? Vai ser pelo nosso e-mail? Não sei se você Ou... está participando do grupo da jornada Mindfulness. Se der para permanecer lá, senão eu deixo aqui bem na agenda, né? Seu nome, do Júlio, e quem tiver interesse na próxima turma, eu chamo individualmente. Mas naquele grupo que eu criei agora, eu vou estar compartilhando lá Tá. a próxima turma. Tá bom. A outra pergunta, esse curso que você está fazendo, esse projeto que você está trabalhando, é em que área? O que é esse projeto? Qual o Pode projeto? explicar? Que são vários. Bom,
esse que você está. Porque eu suponho que isso seja um levantamento que você está fazendo para o seu trabalho de tese, alguma coisa assim. Ah, tá. Então, esse grupo que eu tô fazendo, até para todos estarem cientes também, é para minha formação de instrutora de mindfulness da Unifesp. Que Hum. a gente tem o Centro Mente Aberta, que cada instrutor, a gente está há mais de um ano já fazendo a formação, né? Então, são 2 anos de formação, e assim, no final, a gente tem que abrir grupos para eles estarem analisando se realmente a gente tá apto. Mas como eu falei com vocês, eu já ensino esse protocolo nos meus outros projetos, né? Agora só a intenção é só realmente para eles analisarem, ok, a gente pode te dar o certificado. Ah, legal. Parabéns. Boa sorte. Obrigada. Vou tentar transferir o meu compromisso de terças para quintas, né? Show, obrigada, Carla. Parabéns, obrigada. Agradeço, gente. Dinês, pode falar? Oiê, eu gostei bastante dessa sua formação, vou fazer, e até porque eu também pretendo fazer esse curso que você está fazendo, Nossa. por indicação aí da pós, né? E estou na expectativa. Não, perfeito. E pode contar comigo também, todas as orientações aí na, na sua jornada. Legal, Ah, que bom, fico feliz. obrigada. Mais alguém? Qualquer pessoa pode participar? Sim, a gente tem a triagem a partir desse formulário. É, vai ter alguns casos que a gente não recomenda. Por exemplo, alguém que perdeu recentemente algum membro da família, mas são casos bem assim, bem graves, né? Então, basicamente, qualquer pessoa pode participar, qualquer idade, a partir de 18 anos, na verdade. E o interessante é ter ouvido essa palestra, só para entender melhor. Mas caso não tenha conseguido estar aqui ou não consiga assistir à gravação, eu posso conversar individualmente para explicar, basicamente, se a pessoa realmente tem interesse, porque é necessário um compromisso, né? Você vai entrar, vai assumir um compromisso durante as 8 semanas. Só para eu explicar mais ou menos como que vai ser, para a gente fazer esse acordo aí juntos e pode estar aí iniciando. Eu já vou nessa turma. Ah, que bom, Candy. Feliz, obrigada. Os aretês estão com tudo aí. Bom, acho que quem quiser de novo, coloquei meu WhatsApp aqui, pode me perguntar, mandar áudio, me ligar. Hoje eu vou estar por conta, tá, gente? Arrumando todos os contatos que já se inscreveram ou para a próxima turma. Então, qualquer horário do dia, quem quiser pode me chamar para tirar dúvidas, esclarecer. Se der, faça uma inscrição aí, mas quem já mostrou interesse, eu já coloco no grupo também. Só garantir que eu tenho o número direitinho de vocês, o WhatsApp. Obrigada, foi um prazer estar com vocês, foi muito gostoso. Como eu falei, um assunto que eu sou apaixonada. Acho que é muito importante, né? A gente aprender a como assumir o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque senão a vida nos leva, né? A gente tem que assumir a rédea aí. Isso foi um prazer imenso. Espero que todos tenham um belo domingo com a família, em casa, tranquilos. E seja um domingo agradável e uma ótima semana. E até terça aí para quem vai começar. Obrigada, gente. Bom domingo, gente. Bom domingo, gente. Bom, vamos só fazer para ir. Não sei se alguém saiu. Vocês se importam de abrir a tela, a câmera? É domingo, né? Então hoje eu não vou fazer isso com vocês, não. Mas quem conseguir Obrigada, abrir, mas não obrigada, viu, precisa. Thay? É, Querida demais. não. Vamos fazer um print, Bom fazer um print aqui. domingo. É só para lembrar de vocês também. Show. Obrigada, gente. Ótimo domingo e até breve. Tchauzinho. Valeu, Thay. Bom Tchau, domingo, gente. Valeu. Obrigada, Thay. Bom domingo. gente.